Se você conhece a magnificência dos números 3, 6 e 9, você tem a chave para o universo. Já ouviu essa frase? Sabe de quem ela é? Nikola Tesla. Ontem nós tivemos uma aula falando sobre a sua vida, a sua história e a história dele como um ex-atlante. E hoje nós vamos falar sobre ele novamente, no aspecto da sua obsessão pelo 3, 6 e 9. Vamos junto comigo? Meus queridos, eu sou Sabrina Sabel, sou terapeuta, taróloga, astróloga e nós vamos, aqui na Escola das Emoções, navegar por conceitos, informações, né? Hoje, nesse grande mestre, esse ser iluminado, para trazer inspiração para a nossa vida. E o assunto que iremos abordar é esse místico 3, 6 e 9. Vamos lá? Vamos comigo? Antes de iniciarmos a nossa aula, quero te convidar a conhecer os trabalhos de mentoria que eu tenho aqui nesse canal. Mentoria que te auxilia no seu crescimento e evolução espiritual. Como assim, Sabrina? Sim, uma mentoria que tem ferramentas especiais, ferramentas que foram construídas para te auxiliar a medir a sua própria forma de entender a vida, de se manifestar. E na mentoria eu vou te ensinar como tudo isso funciona. Então, a mentoria, ela é composta por encontros semanais, por aulas e por um kit de ferramenta que eu vou te ensinar a usar. Então, eu vou te ensinar as minhas ferramentas terapêuticas para você medir e fazer as suas avaliações, as suas reflexões. É um trabalho fantástico, tá? Então, se você quiser saber mais informações, é só você acessar sabrinasabel.com, o meu site, e você pode entrar em contato comigo também pelo Zap. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá? Outro recadinho é: não deixe de curtir e compartilhar se você está gostando desses conteúdos, tá bom? Conhecer a magnificência. O que é magnificência? É a supereficiência desses números. Então, se eu conhecer a eficiência, né, toda a eficiência de cada um dos números, eu vou ter a chave para o universo. E ter a chave para o universo é a chave para entender a mente de Deus. Deus criou o universo. Se a gente entende o funcionamento do universo, a gente entende o funcionamento da mente de Deus. E quando a gente entra em influência com a mente de Deus, a gente sabe o que fazer e não existe outra coisa a não ser a prosperidade. E ele atingiu isso. Ele manifestou isso na sua vida. Com mais de 700 inventos, mais de 300 patentes, em 86 anos de vida. Uma pessoa que acessava sua consciência divina e acessava seus conhecimentos de outras vidas. Então, é muito significativo e muito importante a gente trazer esse exemplo e essas informações para a gente refletir e aprender um pouquinho com ele sobre isso. Para que a gente possa entender a eficiência dos números, a gente precisa voltar um pouquinho na linha do tempo e estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a pessoa que trouxe, né, a filosofia por trás dos números. O primeiro a estudar sobre isso nessa história moderna. Nessa história moderna, por que eu estou falando assim, meus queridos? Por quê? Porque eu entendo, e isso eu incorporo dentro da minha vida. Tudo que eu entendo, eu incorporo dentro da minha vida, tá? Eu entendo que a história antiga é a história de 12 mil anos. A história recente, para mim, é a história de hoje, 2026, 12 mil anos para trás. 12 mil anos antes, né? Aí é a história para mim passada, tá? É assim que eu entendo, eu preciso explicar para vocês que eu tenho uma maneira bem particular de compreender a vida. Então, nessa história recente, que a vinda de Pitágoras, nessa vida, data de aproximadamente antes de Cristo, 530 antes de Cristo, quando ele veio e trouxe
né, essa abordagem, a primeira abordagem da história recente dos números, que é filosofar em cima de cada um dos números. Como que isso se deu, né? Quando a gente enxerga o número 1, né, que tem aquele rabinho, tem uma basezinha no pé, ali a gente tem a representação de uma bolinha, de uma esfera, de um ponto. Quando a gente tem a representação daquele 2, que é como um patinho, a gente tem a representação de duas esferas. Quando a gente tem o 3, que a representação, né, parece um E invertido, a gente tem ali 3 unidades. E ao longo do tempo, a gente foi criando essas formas de representação para entender o que está ali dentro, né? Então, quando a gente pega só o número, a simbologia dele, a gente esquece a quantidade de unidades que tem ali dentro. Eu gosto muito de um desenho que meu filho até tem assistido muito, que é os Number Blocks. Os Number Blocks, ensinando as crianças a contarem, eles têm as personalidades todinha exatamente já vinculado com a filosofia do número. É muito interessante, assistam para vocês verem. Por isso que as nossas crianças, elas já estão muito à frente, elas já estão nascendo prontas por isso, porque também aquilo que elas têm de referência já está muito mais evoluído. Então, é uma ótima simbologia para a gente entender o significado ali dos números. A numerologia, ela veio desse estudo de Pitágoras. Então, quando ele trouxe, né, o número 1, o que significa o número 1? O número 1 é o início de tudo, é a unidade, né? O 0 aquilo ainda está no plano das ideias, ainda não foi manifestado. O 1 já traz a energia arquetípica do eu, do início. Lembrando que, só dando uma pausa aqui, dentro da mentoria de alinhamento sagrado, eu trabalho também com a numerologia, tá? Então, eu estou falando aqui de um assunto que eu já trabalho há bastante tempo, que é a numerologia, tá bom? Então, que eu vou trazer esse conhecimento aqui para vocês. Então, o 1 é o início, é o start, é a movimentação. O 2, né, já não está sozinho mais. Ali tem a parceria. Então, é quando a gente vai experimentar na nossa vida a dualidade no sentido de parceria. Eu me uno junto com alguém para criar um outro ser. Eu me uno junto com alguém para criar um negócio, para criar uma ideia, um pensamento. Então, a gente tem ali, né, quando duas unidades se juntam para fazer uma terceira coisa. Então, essa terceira coisa ela só vai surgir depois da união da individualidade desse 1. Então, uma pessoa nasceu, estudou determinadas coisas, teve determinadas experiências, a outra outras coisas. Quando a gente se mistura, a gente cria uma terceira coisa. E o 3 é o fruto dessa criatividade. O 3 é justamente a criatividade, é a criação daquilo, de todos os passos anteriores. Então, quando a gente começa a estudar o que tem dentro da filosofia e da percepção, dentro de uma avaliação filosófica e de crescimento evolutivo dentro de cada um dos números, a gente percebe um infinito de possibilidades. E cada número carrega isso, né? Depois que eu me tornei o 3 o que ele traz? Traz a possibilidade de criar coisas. É a criação. O que é a criação? É a energia divina. A energia divina é o 3. A criatividade, né? Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ali já está sendo formado o 3. Existe um tempo para aquilo, né, para aquele neném nascer. Quando eu estou com uma ideia, eu estou ali gestando algo. É a energia criadora, é a energia da criatividade. Por isso que eu considero que Deus é mulher. Para mim sempre foi. Eu ouço a Neva falar, porque a gente tem a Madonna Negra, que foi a que criou o nosso universo. Eu concordo, sempre pensei nisso. Tem até um livro, né, que
a deusa, quando Deus era mulher, era isso, quando Deus era mulher. Sim, porque quando o homem resolveu pegar esse cajado para assumir, tudo desandou, né? Porque a energia feminina é que tem que mandar, é que tem que dar a ordem. Porque o feminino tem uma sensibilidade. Mas, enfim, a aula não é para falar disso. Outro dia a gente fala sobre isso. A aula é para falar da energia criadora. Mas por que isso é tão forte? Porque eu vou falar para vocês a respeito do número e estou aqui com alguns arcanos para mostrar, né? Porque a gente quer desvendar e nós queremos aprender essa chave aí com o Tesla do 3, 6 e 9. Esse é o objetivo dessa aula. A chave do 3, 6 e 9. Então, a gente está entendendo que quem trouxe esse conhecimento filosófico dos números foi Pitágoras, e cada número carrega isso. Então, eu estava explicando para vocês o 3, e depois do 3 a gente tem o 4. O 4 é a estrutura, a gente tem a mesa com 4 pés, né? A gente tem a matéria, a gente tem o marcano do imperador, né? Que traz a estrutura, que traz a segurança. O 4 é a segurança na matéria, é o quadrado, é o cubo, é aquilo que traz a sustentação. É a segurança. O quadrado, ele não vira, né? Uma peça quadrada, como que... Não é totalmente diferente da roda, né? Que gira, que tem movimento. Não, o 4 é estático, ele é parado. Mas é importante, em alguns momentos, a gente precisa dessa estabilidade, dessa segurança. Né? Então, quando tem dois casais, esses dois casais trazem uma estabilidade, uma estrutura bem rígida, bem firme. Né? E depois a gente tem o 5. O 5 na numerologia, a gente entende que é uma energia de movimento, de individualidade, de independência, né? Depois a gente tem o 6. O 6 a gente tem a energia da harmonia, a gente tem até a estrela, né, apontando a estrela de Davi, né, apontando uma ponta para cima e o outro aponta para baixo, né? Dois triângulos, um apontando para cima, um triângulo apontando para baixo. A gente tem a estrela de 6 pontas, que é o que? A harmonia entre o céu e a terra, a harmonia entre duas polaridades. O 6, ele traz a busca da paz. A paz, ela só pode existir quando a gente equilibra os dois lados, né? E o 6, ele traz muito essa coisa da amorosidade. Como que a gente vai equilibrar as coisas sem a energia da amorosidade? Depois a gente tem o número 7. O número 7, ele é o número da perfeição, da espiritualidade, da conexão pura com o plano superior e com o plano material. A gente tem a energia da racionalidade e, ao mesmo tempo, do místico, ao mesmo tempo da intuição pura. O 7 é um número espiritual, né? O 7 é um número que traz uma mística muito interessante, que a gente tem as 7 notas musicais, a gente tem, né, as 7 tonalidades, as cores, os 7 dias da semana, enfim, o 7 é um número espiritual. Depois a gente tem o 8, que fala muito sobre o empreendedorismo, né? A gente tem essa coisa da continuidade. O 8 deitado, a gente tem o símbolo do infinito, né? O 8, ele traz um número de expansão, de crescimento, né? Então, é um número da justiça, é um número de busca por equilíbrio no sentido de fazer o que é o certo, mas eu quero expandir, eu vou crescer, né? Ele tem, no 8 do Number Blocks, ele aparece como uma aranha que tem várias patas, as 8 patas da aranha. Então, ele é o super 8, né? Ele é um super-herói, ele anda, né? Ele tem capa, ele voa, então ele voa muito alto. E a gente tem o 9, que o 9 também é um número espiritual. O 9 é aquele número que carrega uma doação. Ele já vivenciou todos os outros e ele carrega a experiência e ele carrega a doação no sentido de ensinar. Né? Ele já é alguém, já é uma energia que traz toda uma mística de conhecimento e de iluminação interna. Então, quando a gente entende todos os números, a gente fala assim, nossa, como que é isso, né? Entender que o 3, 6 e 9 é a chave para o universo. Eu falei um pouquinho, bem resumido, de cada um dos números, né? Do 0 ao 9. Do 0 ao 9. E aí, meus queridos, olha que interessante, né? O 3,
ele está relacionado ao arcano da imperatriz, da criatividade, da criação. O 6 está relacionado, quando a gente vai para o tarô, a gente está relacionado aos enamorados. Os enamorados é o quê? Uma escolha a partir do amor. E a gente tem o 9, que é o eremita. O 9 é o quê? Uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida e tem sabedoria. É uma pessoa que tem sabedoria para ensinar e para auxiliar. Então, quando a gente se coloca na vida, o que é a mística do 3, 6 e 9 que Nikola Tesla sempre falava e ele buscava praticar? Buscar a minha criatividade para usar de forma amorosa. Então, tudo que eu crio vai ser com a intenção de entregar o amor, de entregar algo que é harmonioso, de entregar algo que vai ajudar, que vai ajudar o quê? A humanidade, que vai ajudar o próximo. Porque o eremita, ele tem conhecimento, mas ele tem conhecimento para ajudar. Não adianta ele ficar com conhecimento só para ele se ele não ajudar, se ele não colaborar. Então, quando a gente começa a entender que o desenvolvimento espiritual e que a mente de Deus, que a mente do universo funciona assim, que a gente está aqui para que tudo aquilo que eu carrego de criatividade, de potencial criativo, daquilo que eu sei, daquilo que eu me coloquei a estudar, seja em que área for, eu sou, sei lá, um contador, eu sou um mestre de obras, eu sou um vendedor. Eu preciso colocar aqui, ó, dentro da minha função, uma dona de casa, colocar a energia da criatividade, colocar a energia da prosperidade, porque a criatividade é prosperidade. A gente está falando aqui do chakra sexual. O chakra sexual é a energia da criatividade. É onde eu tenho ideias, mas não adianta eu ficar com essas ideias e pensar que isso vai ser só crescimento para mim? Não. Adianta eu ter uma ideia criativa e aquilo só movimentar a minha vida? Não. Eu preciso usar a minha criatividade e com uma escolha amorosa. Eu preciso que aquilo que eu vou criar traga uma harmonia para mim e para todos aqueles que estão envolvidos com aquilo que eu estou criando. Preciso ter a harmonia. Os enamorados, ele pede uma harmonia. O 6 pede a harmonia. A harmonia entre o céu e a terra. E pede uma escolha amorosa. É uma doação. Não é eu tenho razão. É o que vai ser melhor para todos nós. Se eu colocar tudo aquilo que eu criar, eu buscar colocar uma energia amorosa, eu buscar ensinar isso para outras pessoas, eu buscar ajudar, eu buscar doar isso para outras pessoas, eu abro as portas do universo. É assim, se você for fazer um curso eu quero destravar minha prosperidade, vocês vão escutar isso aqui. É isso aqui. Quanto mais você doa, mais você tem. O que é isso aqui? É a energia do eremita. O eremita. Quanto mais eu ensino, quanto mais eu ajudo, mais eu tenho. Mas a ajuda, ela pode ser armada? Não. Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser motivada por um amor verdadeiro. Mas o que tem que ser? Algo que eu crio. É algo que tem que ser único. É algo que tem que partir de mim. Não pode ser uma cópia. Imperatriz não copia ninguém. Acontece que tem um monte de gente que não encontra a chave do universo. Por quê? Porque copia. Porque copia as coisas de outra pessoa. E aí ele tá plagiando, ele tá fugindo. Imagina que uma imperatriz, né, ela tem um filho, ela tem como copiar o filho de outra pessoa? Entendeu? Tá ali dentro da barriga dela, tá ali dentro do ventre dela. Entende? Ali tem algo especial que foi a junção de duas coisas, do imperador e da imperatriz, para nascer algo que vai frutificar. Então, cada um de nós temos algo especial e único a ser compartilhado, a ser trazido para auxiliar as pessoas. Se você quiser burlar isso, você está fugindo da lógica do universo.
E em algum momento você não vai manifestar sua prosperidade. Você não vai manifestar sua prosperidade, que é o quê? A alegria. A alegria profunda, porque o universo, ele traz, né? A energia de Deus é tudo de positivo. É tudo de positivo. É também tudo de negativo, porque se Deus criou tudo, e está dentro dele até mesmo a ausência, né? A não fluência para o positivo, né? Só que aí a escolha de cada um de nós. Não é uma coisa que Deus determina, é uma escolha de cada um de nós, né? E aí dói. E aí dói, né? Fugir da fluência de Deus dói. Quando eu estou falando Deus, estou falando de Deus, o incriado. Não estou falando de Javé, que esse é outro assunto que a gente vai conversar depois. Só que olha que interessante, né? Quando a gente soma 3 e 6, a gente dá no outro eremita, a gente dá no 9, a gente chega no 9. E quando a gente soma 3, 6 e 9, a gente chega no arcano da lua. Olha que interessante. Então, o 3, 6 e 9 realmente é um número, é uma combinação magistral. Além de a gente estar falando de toda essa proporção, que aí a gente, se a gente for levar para a questão da proporção áurea, né? Então, tem estudiosos que entendem que todo o crescimento do universo, ele cresce numa proporção que eles caracterizaram como a proporção áurea, tem uma espiral ali, né, de expansão de tudo. Além disso, quando a gente soma esses números, a gente vai chegar no 18. E o 18 é o arcano da lua. E a lua fala muito sobre o passado. Então, quando a gente manifesta esses 3 aqui, ou seja, eu aciono dentro de mim um potencial criativo, eu coloco amorosidade e eu me coloco à disposição para ajudar, para ensinar tudo aquilo que eu já aprendi, que a minha sabedoria, ela acessou, eu acesso automaticamente o arcano da lua. E o arcano da lua é o quê? O passado, a minha consciência do passado. A lua é o passado. Tem medos aqui? Tem, mas tem também intuição forte. E a intuição é o quê? Eu não estou vendo, e eu não consigo muitas vezes ver exatamente o que aconteceu no meu passado, mas a minha intuição capta exatamente o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele manifestou o 3, 6 e 9. O 3, 6 e 9, toda pessoa que quer, eu falo isso dentro do trabalho de mentoria. O trabalho de mentoria espiritual é para quê? Destravar todo o potencial da pessoa para acessar o seu conhecimento divino. Exatamente isso aqui. O trabalho da mentoria é exatamente para isso. Para destravar o seu potencial, dos seus dons como ser humano especial, que é cheio de paranormalidade, que essa paranormalidade não é nada de é totalmente normal. É normal. É normal nós sermos seres super-humanos. Isso é natural. Se nós estivermos equilibrados com o senso de ética e alinhamento com o universo, a gente vai manifestar isso. E foi isso que ele manifestou. Ele acessou intuitivamente a sua mente divina. E é por isso que ele falava. Se você souber a magnificência, ou seja, a supereficiência do 3, 6 e 9, você tem a chave para o universo. E a chave para o universo não é ficar buscando, como esses historiadores, somente isso, provas. Não. Através de uma percepção extrasensorial, eu acesso a verdade. Acessar a minha verdade me ajuda a entender a verdade do universo. Tem um monte de gente aí tentando provar, fulano está falando verdade, fulano está falando mentira, não sei o quê. Gente, a verdade, será que eu confio nesse tal espiritualista? Será que eu confio naquele outro espiritualista? Tem um monte de gente falando um monte de mentira aí na internet, com milhares de seguidores. Quando a pessoa, ela consegue acessar isso dentro dela, o 3, 6 e 9, dentro dela, ela acessa a sua memória divina, ela também acessa a sua
acessa, entra em influência com a mente de Deus. Quando você faz isso, você destrava o seu terceiro olho. Destravando o seu terceiro olho, você sabe exatamente quem está mentindo. Não precisa você buscar se basear, fulano falou que Beltrano é confiável, então eu confio no Beltrano, eu posso confiar no ciclano. Não existe isso. Não existe isso. Você está delegando. Você está delegando. Nós não estamos mais nesse momento de delegar nada para ninguém. Precisamos aprender o 3, 6 e 9. A vibrar nesse 3, 6 e 9. E manifestar isso na nossa vida. Quando a gente fizer isso, a gente destrava tudo na nossa vida. E isso não é tão complicado. Não é tão complicado. Mas exige tempo, exige reforma íntima. E por isso existe a mentoria. Tá? Que é para auxiliar. É um processo que eu passei e foi todo, vamos dizer assim, organizado dentro de uma metodologia. E aí eu te garanto que você vai acessar isso aqui? Não, não te garanto. Mas eu te garanto que se você fizer aquilo, vai ser muito facilitado para que você acesse a sua intuição, acesse a sua memória. Tem pessoas, Sabrina, vai falar sobre quem eu fui na vida passada? Não, você vai acessar. Você vai saber. Eu não tenho que falar nada disso para você. Você vai saber. Entende? É assim que funciona. Tá bom, meus queridos? E é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tudo isso cause em vocês reflexões importantes para que vocês encontrem a resposta aí dentro de vocês, encontrem o caminho de vocês. Eu peço que vocês coloquem um comentário aí se o que disso que foi trazido faz sentido para vocês ou não. Um comentário, gente, ajuda muito. E a gente acaba se conhecendo. É legal isso, né? Que a gente possa se conhecer, né? Então, é isso. O canal é novo. Eu conto com a sua participação. Estou à disposição para auxiliar nas mentorias, ok? E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.